E o Conexão Médica de hoje traz um tema muito importante, que é colonoscopia, os exames de prevenção, só que a gente quer abordar coisas que os seguidores têm nos falado nas redes sociais. E aí tem algumas coisas que a gente pensa o seguinte: você já imaginou fazer um exame que, além de diagnosticar, também pode tratar? Só que as pessoas não fazem, as pessoas têm medo. Então a gente vai falar hoje sobre colonoscopia. Com quem que a gente vai falar? Com o Dr. Gustavo Pfeiffer, médico proctologista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado nessa mesma universidade e que já viajou, imagina, 9 vezes para estudar no Japão. E também recebeu uma licença para atuar naquele país em 2024. Olha que bacana. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. Então, Gustavo, olha só, por que a gente te convidou para vir aqui? Porque tem coisas que nos assustam, mas que um médico pode nos acalmar. E o que a gente tem visto aí? Comentários de seguidores sobre exames de colonoscopia. Vou te ler alguns comentários para tu ver. Esse exame é assassino. Tenho pavor desse exame porque ele é muito perigoso. Um outro seguidor, ele fala: só sabe quem passou por isso. O exame é horrível. Uma outra seguidora fala: tem muitos casos que furam o intestino. Doutor, antes de tudo, tem gente apavorada. Como que responde de um jeito tranquilo aí para tranquilizar essas pessoas? Fala pra gente. Bom, inicialmente a gente tem que entender o seguinte, né? As notícias ruins, elas causam muito mais impacto e elas se disseminam muito mais facilmente do que as notícias boas, informações boas, tá? Então, assim, a gente entende esses temores porque, como eu disse antes, né? Essas notícias, elas impactam e assustam, tá? A colonoscopia, ela, às vezes até é difícil definir ela como um exame, como um procedimento, como um método, né? Porque ela é tanto diagnóstica, né, em termos só observacionais, como ela também é terapêutica, tá? Então, assim, como é que nós podemos tentar minimizar esses temores, essas preocupações? Porque, é claro, a gente entende porque complicações elas podem ocorrer, tá? Mas elas são um número mínimo e elas estão relacionadas em parte ao paciente, mas em muitos também à questão do profissional que realiza e do procedimento que está sendo realizado, né? Se são procedimentos terapêuticos mais complexos, é claro que o risco de complicações também apresenta uma proporção maior. Sim. Tá? Mas é importante que se entenda que os benefícios alcançados, né, eles são muito maiores do que as complicações, né? Desde que esses exames sejam realizados por profissionais competentes, tá? Porque, como já citado anteriormente, a competência dos profissionais que realizam colonoscopia, ela varia, isso não é aqui, em todas as partes do mundo, ela varia de uma maneira extremamente importante, né? Então, nós temos desde médicos extremamente competentes, né, que poderiam trabalhar em qualquer parte do mundo, como médicos medíocres e médicos muito ruins na realização desse procedimento, desse exame. Como em qualquer segmento de trabalho, né, Gustavo? Então, sim, a gente tem que fazer escolhas em relação aos profissionais, né? Com certeza. Agora, sim, vamos falar sobre essa questão que foi citada de perfuração. Olha, perfuração realmente pode ocorrer, mas registros assim dos melhores serviços mostram que isso aí acontece em casos de colonoscopia diagnóstica, onde não foi feito nenhum procedimento, né? Em aproximadamente 2 ou menos casos em cada 1.000 exames realizados, tá? E procedimentos e complicações como perfuração, né? Habitualmente podem ocorrer, na verdade, numa proporção aí talvez de 8 casos para cada 1.000
procedimentos do tipo polipectomia ou mucosectomia, que é outro procedimento também terapêutico a nível de intestino, né? 1.000 pacientes, 1.000 exames, né? Então, é bastante baixo. Sim. E a tendência é que seja baixo, mais baixo ainda, se o profissional for extremamente competente, né? For rigoroso na sua execução. E quando a pessoa fala, mas só entende quem já passou por isso, né? Essa pessoa está falando em relação ao preparo, que é ruim? O que tu tem para falar para a gente a esse respeito? Olha, a gente tem que... pelo que eu observo, a pessoa não cita qual foi o problema que ela enfrentou. Mas os problemas podem ser diversos, né? A pessoa pode reclamar do preparo, a gente entende isso, né? A pessoa pode reclamar que ela, na verdade, não teve uma sedação adequada, ou teve uma intolerância maior ao exame, teve alguma complicação por ocasião do exame, tem informações, né, como você citou, de pessoas próximas ou de ter lido em jornais, revistas, etc. e tal, sobre o tema, que a perfuração é uma complicação, né? Sim. Então, eu teria que analisar o que a pessoa percebe como dizendo que o exame é um exame assassino, etc. e tal, porque realmente, se ela cita assassino, é porque um óbito houve, né? Quer dizer, assim, alguém morreu. E, infelizmente, existem situações em que as pessoas falecem como consequência do exame em si. Claro. Mas o que a gente traz aqui então, olha a casuística, né? Hoje, um diagnóstico, uma pessoa que não... Eu até lembro, Gustavo, tem uma socialite, né, a Val Marchiori, e ela é uma pessoa que não tem nenhum problema em relação a valor, a dinheiro para poder fazer o seu exame, já tem os filhos adultos, e ela foi diagnosticada com câncer de cólon, e ela vem a público, né, e ela fala muito sobre isso. Ela nunca tinha feito uma colonoscopia, porque ela disse que ela tinha medo e ela achava que se ela fizesse o exame ia dar alguma coisa. A questão é a seguinte, né? As pessoas muitas vezes têm medo do diagnóstico, né? Eu vou evitar porque quem procura acha. Né? Mas assim, o que eu digo é quem procura acha e cura. É isso que é. Tem que mudar esse ditado aí, quem né? Quem procura acha e cura, tá? Mas mais importante que isso, assim, as mulheres elas são educadas, né, para fazerem exame ginecológico. Então, procuram um ginecologista ou mastologista, por exemplo, mastologista, no caso, gineco, para fazer prevenção de câncer de mama, que é o mais frequente, mais incidente, aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Os homens, eles, na verdade, consultam com um urologista para fazer diagnóstico, né, prevenção de câncer de próstata, que também é o câncer mais incidente no Rio Grande do Sul no gênero masculino. Só que a maior parte das pessoas, inclusive alguns médicos, desconhecem que o segundo câncer mais incidente em ambos os sexos, ou gêneros, como preferirem, é o câncer coloretal. E como citado num episódio anterior, né, numa conversa anterior nossa, prevenção mesmo, né, em relação a esses 3 cânceres só existe no que se refere ao câncer coloretal. Porque ainda hoje se acredita que, se não a totalidade, a quase totalidade dos cânceres se originam de lesões precursoras benignas, que são os pólipos adenomatosos. A gente sabe que tem outros pólipos já há alguns anos que, por uma outra via, também podem evoluir para câncer, que são as lesões serrilhadas sésseis, né? Que são de difícil detecção, inclusive, né? Elas têm uma relevância maior porque elas são responsáveis bastante por cânceres de intervalo no intestino, né? Que a pessoa fez o exame, deu como normal, não viu que tinha essa lesão, passaram-se 5, 10 anos, ela não fez uma segunda colonoscopia e acaba desenvolvendo câncer. Mas então, dando continuidade a essa minha informação, essa explicação, quando uma mulher busca gineco ou mastologista para fazer prevenção de câncer de mama, na verdade ela não está fazendo prevenção. Ela foi buscar lá para fazer o diagnóstico precoce do já câncer. Não se consegue fazer prevenção do câncer de mama.
Sim. Então, na verdade, se diagnostica, não tem uma lesão precursora, diagnostica a lesão. Então, ela busca um diagnóstico precoce para melhorar as chances de cura, né, uma vez sendo tratada. E a mesma coisa funciona para câncer de próstata, né? Na verdade, os homens procuram o urologista para verificar se tem ou não tem câncer, e não para prevenir. Sim. E se tem câncer, tem que tratar. Seria isso. E assim, para essas pessoas que falam do preparo, que é difícil, né? Eu me lembro que no nosso, em um outro encontro nosso, a gente falou do paciente internado fazer o preparo ou o paciente em casa. Qual a diferença que tu vê? Tem uma vantagem ou isso é perfil de paciente? Isso, na verdade, a gente pode dizer que tem aspectos relacionados com a preocupação do paciente e tem aspectos clínicos do paciente. Então, até se o paciente mora sozinho, por exemplo, né? Então, é interessante que faça o preparo no hospital, ou dependendo das condições clínicas, tem comorbidades que sejam relevantes e que ele precise, então, fazer acompanhamento, o exame em acompanhamento tanto ambulatorial como internado no hospital, ele vai para o hospital, né? Mas tem muita gente que quer fazer no hospital. Eu não entendo isso, porque assim, ó, eu já fui submetido a 2 colonoscopias, né? Eu acho que qualquer pessoa saudável, né, ela vai preferir ficar em casa, porque em casa eu escolho o que eu quiser beber, eu escolho o que eu posso, né? Posso eventualmente comer também. Então eu tenho meu sanitário, não preciso ficar, né, usando, de repente, sanitário está sendo usado por outra pessoa, embora alguns hospitais tenham uma sala própria para cada paciente, né? Mas, além do que, eu tenho que chegar no hospital 8, 9 horas antes, né, para poder fazer o preparo lá. Então, a parte final do preparo, né? Porque a dieta toda, a pessoa começa antes. Ela não vai fazer no hospital. Sim. Então, tem isso. Eu recomendo para meus pacientes, olha, inclusive porque, vamos citar aqui a questão do jejum. Tá? Eu, por exemplo, digo para meus pacientes 2h30, no máximo, sem beber líquidos claros, antes do exame. Sim. Né? Tem muitos médicos que citam 6 a 8 horas. Né? E a gente sabe, antes do exame, né? Ficar 6 a 8 horas sem beber nada, em jejum absoluto. E a gente sabe que esses preparos, eles desidratam, né? Sim. Então, já houve, continua existindo casos de pacientes que chegou a desmaiar em virtude do preparo por terem ficado desidratados tanto tempo sem ingerir líquidos, né? Tem inclusive pacientes que acabam se acidentando, né? Desmaio, batem com a cabeça. Sim, então, imagina, né? Tá se preparando para um exame e ainda tem um contratempo. Complicado. Né? E a sedação, né? Acordar bem, medo da anestesia, bradicardia. Esclarece um pouquinho pra gente, assim, que a sedação, ela é parte do cuidado, mas quando precisa anestesista, como é que é isso, né? Na verdade, assim, ó, eu não sei em todos os hospitais aqui em Porto Alegre, mas nos hospitais onde eu trabalho, Moinhos de Vento, Mãe de Deus, quando é realizada a sedação, é necessária a participação de um segundo médico que vai administrar essa sedação. Normalmente o médico é anestesiologista, né? Porque na sedação, praticamente de rotina, eles têm usado um medicamento que é o Propofol. E aqui no nosso meio ele praticamente normalmente é administrado apenas por anestesistas, né? Mas como eu já citei anteriormente, a pessoa pode fazer o exame sem sedação, né? Sim. Quer dizer, alguma coisa vai ser administrada, sim. Eu normalmente administro um antiespasmódico como Buscopan, né, intravenoso, e algum medicamento analgésico, né, só para tentar elevar um pouco o limiar da dor, que é, por exemplo, de pirona, né, que é a Novalgina, também administrada de maneira intravenosa, né? Mas se o paciente tem comorbidades, né, importantes, eu acho interessante sempre que tenha a participação de médico anestesiologista, porque aí ele vai se ocupar de realmente dar atendimento apenas para essas condições do paciente, enquanto que eu vou me preocupar exclusivamente com a execução do exame. E tem um seguidor que ele fala o seguinte, ó: tirei pólipo, salvou minha vida, descobri o câncer no início. Então, eu acho que é um comentário bacana, né? E gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, as pessoas têm tanto medo e também tem bons comentários ali de pessoas que
vem o grande benefício desse exame, né? Se nós formos falar em termos populacionais, né, não resta dúvida, como eu citei antes, tem trabalhos que mostram redução na incidência de câncer de até 90%, né, em pessoas que fazem colonoscopia preventiva. A gente tem que entender aí qual é o tipo de lesão que ele removeu, né? Claro. Quase câncer. É. Porque existe uma diferença entre o mundo ocidental e o mundo oriental no que se refere à definição de câncer de intestino. Né? Fala pra gente. Tá, é que assim, ó, no mundo oriental, na Ásia, por exemplo, Japão, né, onde eu tenho ido bastante, o câncer coloretal ele é definido por alterações citológicas, ou seja, da célula. Não interessa se aquela lesão invade ou não invade. Tá. E para nós isso, no mundo ocidental, a nível de Organização Mundial da Saúde, né, isso é considerado, nós consideramos diferente. Então nós só denominamos câncer, né, quando aquelas células que se originaram do epitélio, né, sofreram mutações e se originaram do epitélio, invade camadas outros tecidos. Então não fica restrito ao epitélio, acaba invadindo uma camada chamada de submucosa. Então, no momento que invadiu a submucosa, a gente chama de câncer. Por que isso? Para que seja evitado o que a gente chama de sobretratamento, né? Seria o overtreatment. Então, não se, de repente, se operaria, se trataria mais agressivamente se, de repente, isso aí fosse considerado câncer, né? Uma lesão superficial que não invade a submucosa, ela, no momento que ela é removida, né, endoscopicamente, a pessoa está curada. Né? Sim. Mesmo que seja considerado câncer na escola japonesa, por exemplo. Muito interessante aí. Depois temos também, eu tive uma experiência muito ruim, relatos aí que são tristes. A pessoa me machucou, né? Fiquei com dor depois do exame, não consigo ir ao banheiro. Como é que é isso? Isso existe? Fala um pouco sobre esse comentário aí que vem de um seguidor. Olha, se machucou, é difícil para machucar, a pessoa devia ter assim, olha, ou ela tem, por exemplo, vamos dizer assim, problema a nível do ânus, né? Ou ela tem um estreitamento do ânus, tem uma estenose, cicatricial ou não, pós-cirúrgica, ou ela tinha, por exemplo, fissura anal, que é uma condição bastante dolorosa e, de repente, tanto a manipulação do local com o aparelho provocou dor, embora se use muito lubrificante para diminuir o atrito, né? A pessoa pode apresentar dor abdominal pós-exame. Essa dor abdominal ela pode ser consequência de um exame mal realizado, porque muitas pessoas não sabem, né? Mas o exame ele não se baseia apenas em empurrar o aparelho, porque senão qualquer um faria isso, né? Qualquer profissional médico conseguiria fazer uma colonoscopia. Sim. E a colonoscopia é muito mais complexa do que empurrar o aparelho. Na verdade, a gente tem que tentar retificar, né, a grosso modo, o intestino e sanfoná-lo. Então, para quem não sabe, o intestino grosso tem, em média, aproximadamente 1,5 metro de comprimento. E muitas vezes, com 70, 80 centímetros de aparelho, a gente chega a fazer o exame completo por esse sanfonamento que nós conseguimos provocar no intestino, encurtando os seus segmentos. Né? Então, assim, a dor abdominal pode surgir por isso, porque realmente, após o exame, o médico forçou demais o aparelho, pode ser resultado de uma insuflação gasosa exagerada, né? A pessoa fica com o intestino distendido, pode ter também. No caso de realizar procedimentos, pode acontecer o que a gente chama de uma síndrome pós-polipectomia, pós-retirada de pólipo. Por quê? Porque quando se retira o pólipo, dependendo do caso, né, se usa corrente elétrica para que se promova o corte e a cauterização para que não ocorra sangramento. Sim. Tá bem? E essa cauterização ela pode acontecer transmuralmente, ou seja, eu acabo queimando em profundidade a parede do intestino. Né? Aí a pessoa vai apresentar sintomas como se tivesse, por exemplo, um quadro semelhante. Não estou dizendo que o quadro seja semelhante, mas vai apresentar uma dor como se ela tivesse uma diverticulite, uma apendicite. Ela sente muita dor depois. Claro. Né? Mas não houve realmente uma perfuração. Só houve uma
na verdade, uma ação elétrica, cauterização, né, de camadas mais profundas da parede do intestino. Porque tem que entender o seguinte: o intestino é chamado de intestino grosso, mas a parede é extremamente fina. A parede do intestino grosso, em termos de espessura, ela é mais fina do que a do intestino delgado. Tá? Que é assim denominado porque, na verdade, tem um diâmetro menor. Tá? Claro. Mas é bem fina, né? Mais umas coisas que a gente está aprendendo aqui. Também tem aqui, mulheres têm maior risco de lesões no lado direito. Isso procede? Isso é uma coisa que depende do artigo que a gente, na verdade, estuda, né? Então, assim, na verdade, a primeira coisa, né? Eu já citei isso anteriormente, é dito no mundo inteiro que as mulheres são pacientes mais difíceis de fazer uma colonoscopia completa, ou que seja, uma colonoscopia, né? Então, é mais trabalhoso. Existe um trabalho que mostra que, de repente, o colo transverso, né, nesse estudo que foi feito no Reino Unido, na Inglaterra, que o colo transverso, que é um segmento do intestino grosso, é mais longo nas mulheres. Isso aí, estatisticamente, é significativo em relação aos homens. Tá? Que isso dificultaria mais o exame. Uma outra questão em relação à anatomia da mulher é que a mulher ela tem uma bacia mais larga do que a bacia dos homens. Então, isso talvez propiciasse a formação de alças do cólon sigmoide quando a realização do exame, dificultando também a introdução do aparelho. Um terceiro fator seria que as mulheres, por apresentar útero, ovários, tuba, né? Sim. Elas, em sendo submetidas à cirurgia, poderia promover aderências ali que dificultariam também esse tipo de investigação. Em relação aos cânceres mais à direita, existem trabalhos que dizem que sim, esses cânceres mais à direita eles são habitualmente mais agressivos, tá? E são diagnosticados mais tardiamente, né? Então, assim, talvez por colonoscopias incompletas ou porque realmente no cólon direito as lesões elas demoram mais para se manifestar, porque o intestino grosso tem um diâmetro maior, as lesões habitualmente são mais vegetantes e não anelares como do colo esquerdo, que pode produzir mais quadros de obstrução, sangramento, esse tipo de coisa, sangramento aparente, né? Porque elas também sangram e isso pode ser detectado através da pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, esse é o problema, né? Quer dizer, mulheres, lado direito, manifestação tardia e habitualmente, então, essas lesões são diagnosticadas mais tardiamente quando a possibilidade de cura, né, é menor. Então nós mulheres é mais difícil, mas nós também temos que fazer o exame de colonoscopia. Não adianta, temos que prevenir aí as doenças, né? Temos aqui um comentário que diz o seguinte, Gustavo. Tirei pólipos serrilhados em fevereiro de 2023. Indicação de repetir em 3 anos. Está correto? Bom, pólipo serrilhado. Tirou quantos pólipos? Tirei pólipos, ela não fala o número. O pólipo serrilhado essas lesões serrilhadas, elas têm um tempo muito mais curto em termos de importância, né? Foi descoberta a importância delas, a identificação delas, a importância em relação à gênese do câncer de intestino. E elas são lesões que estão habitualmente situadas do lado direito do intestino, né? Ou seja, ali ao nível do seco, colo ascendente, que são as porções iniciais, e são de mais difícil detecção. Tá? Então, assim, tem que verificar se realmente essa colonoscopia foi bem feita, quantas lesões foram removidas. Existem casos aí do que a gente chama de síndrome das lesões serrilhadas, a polipose serrilhada, onde a pessoa tem mais lesões, né, às vezes num determinado segmento ou em segmentos diversos do intestino. Então, as pessoas têm que ser melhor acompanhadas. Eu não sei exatamente a situação desse ou dessa paciente, né? Mas eu diria assim, recomendações da escola japonesa, né? Vou falar mais em termos das lesões mais frequentes, são os adenomas, né? Essas lesões benignas. Então, assim, se a pessoa tem um número inferior a 3, né? Repete a 3 a 5 anos, né? Se ela tem 3 ou mais,
repetir em 3 anos. Agora, se ela tem a síndrome da polipose serrilhada, se ela tem adenomas avançados, que são adenomas maiores do que 10 a 20 milímetros de diâmetro, com características, né, vilotubulares ou tubulares, se tem mais de 10 pólipos dessa natureza, aí eles diminuem para 1 ano. Então, tem que verificar, na verdade, cada caso é um caso. A gente tem que analisar. Claro. E eu não me furto muitas vezes de chegar e revisar as diretrizes, né, as orientações, porque a gente nem sempre consegue guardar tudo na memória. É verdade. Não, e a gente comprova isso, né? Bons médicos, especialistas, né? Médicos que estudam. Não é à toa que tu estiveste aí 9 vezes no Japão, né, Gustavo, para estudar. Então, assim, mas por que que a gente trouxe as perguntas de seguidores, tá? A gente não tem, o Gustavo não está aqui fazendo consulta para essas pessoas, não. Porque é muito variável e médico está aqui respondendo dúvidas acerca para que essas pessoas entendam a importância de um exame de colonoscopia, a importância de fazer prevenção, de fazer diagnóstico em um exame que é diferente de todos os outros, como o Gustavo falou. O exame de colonoscopia, ele previne câncer, porque se a gente tem um pólipo, esse pólipo é retirado. Então, o intuito de nós trazermos hoje o Gustavo para responder perguntas que os seguidores colocam nas redes sociais sobre o exame de colonoscopia foi que nos chamou a atenção esses comentários que às vezes vão fazer com que pessoas que têm medo não façam o exame, né, Gustavo? Com certeza. E assim, o que a gente quer é que as pessoas façam o exame, porque o exame realmente previne a doença. Então, Gustavo, eu tenho, assim, só te agradecer por estar aqui no Conexão Médica, por esclarecer essas dúvidas, né? E trazer com tanto entendimento informações ricas que tu traz sempre pra gente. E para você que acompanhou, comenta qual é a sua maior dúvida sobre colonoscopia, preparo, sedação, quando repetir, mas segue o Gustavo Pfeiffer nas redes sociais. Porque as redes sociais do Gustavo são esclarecedoras de muitas coisas. E você também pode fazer seu questionamento lá para ele, que tu responde, né, Gustavo? É uma coisa que nós fazemos e nós pudermos contribuir para esclarecer melhor esse tema, nós estamos aí à disposição. Muito obrigada e até o próximo encontro.